Saúdo aos irmãos, irmãs e amigos com a paz do Senhor. Quero ler um texto que encontra-se no profeta Isaías, capítulo 41, verso 22, que professa o seguinte: Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer, anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Quero dar um tema para esta reflexão: rememorar é bom. Graças primeiramente a Deus e ao glorioso Exército Brasileiro, a nossa nação não se tornou um país comunista no ano de 1964. Sim, há 57 anos, isto é, em 31 de março de 1964, a nação brasileira repugnou a tentativa de ser implantado no Brasil o pior regime de governo, que é o malfadado comunismo. Brasileiros saíram às ruas para pedir que os militares assumissem a presidência da República, o que foi feito primeiramente com a permissão de Deus e do Congresso Nacional. Não quero polemizar se houve ou não excessos. Se houve, foi de dois lados. Todavia, que mal maior há do que tirar do povo a sua liberdade, principalmente a religiosa? Ora, e não foi o comunismo no passado e no presente que ainda cerceia e tortura os nossos irmãos, proibindo inclusive que esses preguem o Evangelho de Cristo? Quem já teve a oportunidade de ler o livro de Richard Umbra, Torturado por Amor a Cristo, sabe o quanto esse valoroso servo de Deus foi torturado pelo regime comunista da Romênia. Quem leu a obra de Mirna Grant Ivan, o soldado cristão que enfrentou o terror policial soviético, sabe o quanto esse valoroso servo de Cristo sofreu torturas inimagináveis na Rússia. E quem já leu O Homem do Céu, de autoria do irmão Yun Kompul Hathaway, sabe o quanto o irmão Yun sofreu por sua fé em Cristo, sendo inúmeras vezes torturado pelo regime comunista chinês. Creio que ele sofreu até mais que o apóstolo Paulo. Bem, eu já li esses 3 livros, portanto sei do que estou falando. O comunismo é um regime político inimigo da cruz de Cristo. Aliás, falando sobre aqueles que perseguem ferrenhamente ao servo de Cristo, Paulo escreveu: Porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3, verso 18, NVI. Meses atrás, o Exército Brasileiro, do qual fiz parte por mais de 30 anos, rememorou a Revolução de 31 de março de 1964. É claro que a imprensa esquerdista, lacradora e comunista não gostou nem um pouco. Certamente é porque não gosta de saber que o comunismo foi rejeitado pelos verdadeiros brasileiros. Entretanto, o meu propósito aqui não é relembrar apenas esse fato histórico, e sim o espiritual. Sabia que Deus é totalmente a favor que rememoremos alguns fatos para que não nos esqueçamos de situações desagradáveis e que culminaram com a destruição espiritual de alguém? Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo nos advertiu sobre o caso da mulher de Ló, Gênesis 19, verso 26. Jesus rememorou, dizendo: Lembrai-vos da mulher de Ló, Lucas 17, 32. O seu grande objetivo é que jamais imitemos essa mulher, que não desobedeçamos às orientações do Senhor. Moisés, o grande líder que comandou a saída do povo de Israel do Egito, inúmeras vezes pediu para que esse povo não se esquecesse do que o Senhor fez por eles. Esse legislador hebreu escreveu como forma de rememoração: Lembrai-vos deste dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto não se comerá pão levedado. Êxodo 13, verso 3, parte A, NVI. Ora, se isso não é rememorar, é o quê? Agora, se por um lado a Bíblia registrou boas rememorações, há relatos de mais também. Por exemplo, os esquerdistas da época de Moisés foram a pedra em seu sapato. Você sabia que alguns dos que saíram do Egito quiseram retornar para lá? Pois é, queriam rememorar o regime de escravidão. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos, de graça, e dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos. Números 11, verso 5. Irmãos, isso é ou não é atitude de gente que gosta de regime de escravidão, de servidão, de cativeiro? Vamos rememorar o que é bom.
Ainda sobre a questão de rememorar, o próprio Deus chama a atenção de Israel para que o povo não se esquecesse das promessas dele aos patriarcas dessa nação. Isto é, Deus rememorou o que é bom, quando disse: lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, e lhes disseste: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra de que tenho falado, e eles a possuirão por herança para sempre. Êxodo 32, verso 13. Saltando para outra rememoração do Novo Testamento, há um grande rememorador, e este é o Espírito Santo. Ele é o nosso maior aliado no aspecto de nos fazer lembrar muitas coisas. Foi pensando nisso que o Senhor Jesus expressou: mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. João 14, 26, NVI. Irmãos, irmãs, amigos, o que seria de nós se não tivéssemos o Espírito Santo para nos fazer saber qual é a vontade de Deus? Rememorar é isso. Por fim, mas sem ousar querer esgotar o assunto, pois há centenas de outros fatos rememoráveis, continuemos a rememorar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Lógico que seus inimigos não gostarão nem um pouco. Bem, eles perderam e nós ganhamos em Cristo. Um forte abraço a todos.